Oi, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa quinta aula de língua portuguesa e nessa aula nós vamos falar um pouquinho da concordância. O que será que significa este palavrão, essa palavra grande, concordância? Será que tem a ver com concordar? E vamos falar da concordância nominal e da concordância verbal. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque na atividade de hoje você vai ter a oportunidade de estudar mais uma fábula e mais uma história em quadrinho, mas tem uma pergunta que vai pedir para você concordar o verbo e o nome que está aparecendo na frase. Então, é muito importante que você saiba o que significa a palavra concordância. Então, o que será que significa concordância? Tem a ver com concordar? Tem sim, porque o que é a concordância? É o estudo das palavras que precisam combinar, elas precisam estar em harmonia na frase. Então a frase precisa fazer sentido, ela precisa concordar. É por isso que nós precisamos ficar atento com a forma que nós escrevemos. Olhe só essas duas frases que estão escritas aí. Primeiro vamos ler a primeira. A médico examinou o paciente. Lendo essa frase, você percebe que tem uma das palavras que está errada, que está concordando de forma errada. Que palavra é essa? Pensa comigo. A médico examinou o paciente. Bom, você deve ter pensado que a palavra que está errada aí é a palavra a. Então, nós não falamos a médico. Por quê? Porque médico é um substantivo masculino. Para substantivos masculinos, nós usamos o. Então a frase deveria começar com o médico examinou o paciente. Isso que nós fizemos agora foi concordar corretamente o substantivo médico com o artigo que inicia esta frase. Artigos são essas palavras que concordam com os substantivos. A palavra o, a palavra a palavra as e outros exemplos também que você vai estudar com mais calma lá na frente. Então, o que eu quero que você entenda é que concordância tem a ver com o cuidado que você tem que ter para que as palavras combinem, concordem no texto. Então, nós falamos o médico examinou o paciente, não a médico. Tomar cuidado aí para concordar feminino e masculino. Olha só, então este exemplo aqui do médico seria um exemplo de concordância nominal. Agora vamos ver o segundo exemplo. Nós vai ao cinema amanhã. Está correto falar nós vai ao cinema amanhã? Não, né? Qual é a forma correta de falar? Então vamos só colocar Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, qual é a forma correta de falar? Nós vai ao cinema amanhã? Não, né? Então, vai está errado. Vai, o verbo vai aqui não está concordando com o pronome nós. Então, para concordar com o pronome nós, para combinar com o pronome nós, eu preciso de um outro verbo. Então, o verbo ir de uma forma diferente. Então, no lugar do vai, nós escrevemos nós vamos ao cinema amanhã. Então, no lugar do vai, o correto é escrever vamos. Beleza? Então, nós vamos ao cinema amanhã. E o que aconteceu aí? O verbo ir precisou combinar. Então, é por isso que esse tipo de concordância é uma concordância verbal. Vamos falar de cada uma delas com mais detalhes agora. Nós vamos começar falando com mais detalhes da concordância nominal. Por que nominal? Porque tem a ver com o nome da frase, com o substantivo da frase. Então, as palavras do texto precisam combinar com o substantivo. Como nós já vimos, nós não podemos falar a médico, porque o artigo a, ele tem que combinar com os substantivos no feminino. E médico não é uma palavra no feminino, é uma palavra no masculino. Para substantivos no masculino,
existe a palavra o. Então, o médico examinou o paciente e não a médica. Assim como as palavras têm que combinar com o masculino ou com o feminino de um substantivo, elas também têm que combinar com o plural ou com o singular. Lembra do que é o singular e o plural? Singular tem a ver com um objeto. Uma camisa, uma bola, uma fruta. Plural tem a ver com mais de um objeto. As bolas, as frutas, os computadores. Neste caso, nós temos uma fruta ou mais de uma frutas? A palavra fruta está no singular ou no plural? Bom, olhando para a frase, nós percebemos que a palavra está no singular. Então, nós falamos as fruta ou nós falamos as frutas? Então, o correto é as frutas. Se a gente quisesse manter fruta, nós teríamos que mudar o as para a. A fruta estava estragada, mas perceba que nós precisávamos mudar a fruta mesmo. Por quê? Porque o verbo também está indicando que é mais de uma fruta. Se fosse uma fruta só, seria a fruta estava e não estavam. Então, nesse caso, em vez de fruta, tem que ficar frutas, para que a frase combine. As frutas estavam estragadas. Vamos ver esse outro exemplo. A casa que visitei tinha muitos quartos. Era um belo casebre. Essa concordância é um pouquinho mais complicada, mas eu tenho certeza que você vai entender. O problema dessa frase está na palavra casebre. Casebre é um diminutivo, é uma palavra que explica a palavra casa num tamanho menor. Então, tem como uma casa ter muitos quartos e ser uma casa pequena? Um casebre? Não. Então, essa frase não faz sentido, não está concordando por conta da palavra casebre. Então, aqui, se a casa tinha muitos quartos, ela não era um casebre. Ela era o quê? Ela era um casarão. Uma casa muito grande é um casarão. Casarão é aumentativo de casa. E aí nós vamos estudar com mais calma tudo isso também ao longo desse ano. Não se preocupe em decorar essas palavras diminutivo, aumentativo, porque eu só estou falando para que você saiba o significado delas. O diminutivo de uma palavra é quando aquela palavra está num grau menor, ela está em um tamanho menor. O aumentativo é quando aquela palavra está num grau maior, está num tamanho maior. Então, se a casa tinha muitos quartos, faz sentido que ela seja um casarão e não um casebre, que é uma casa pequena. Então agora nós vamos fazer mais 2 exemplos de concordância nominal. Preste atenção, vamos ler o primeiro exemplo. O aluna realizou a atividade. Bom, nós já falamos anteriormente que o artigo o, que é a palavrinha o, ela só combina com substantivos no masculino. Então, se é uma aluna, substantivo no feminino, eu preciso do o ou do a. Substantivos no feminino combinam com o a. Então, é a aluna realizou a atividade, não o aluna. Vamos ver o segundo caso, olha só. Os livros foram doados à escola. Bom, seria o se fosse somente um livro, mas é somente um livro? Não, tem mais de um. Livro está no plural, livros. Então, ao invés de o, eu vou escrever os. Os livros foram doados à escola. Vamos ver o último exemplo. O cão filhote era do tamanho da minha mão. Era enorme. Vamos pensar. O tamanho da nossa mão é um tamanho de cachorro enorme? Não faz sentido, né? Então aí, a palavra enorme, ela está errada. Não é para ter a palavra enorme. Quando eu estou querendo dizer que o filhote é do tamanho da minha mão, é porque eu quero dizer que o filhote era o quê? Era enorme ou era pequenino? O oposto de enorme é pequenino. Então, se o filhote era do tamanho da minha mão, o tamanho da minha mão é pequena em comparação com o tamanho de cães, né? Então, o cão filhote era do tamanho da minha mão, era pequenino. Então,
os adjetivos, eles têm que concordar, as palavras que dão qualidades a outras, eles têm que concordar com o que está sendo dito na frase, para não ficar sem sentido. Falamos da concordância nominal, então agora vamos falar da concordância verbal. Pensa comigo, concordância verbal tem a ver com verbos. Os verbos também precisam combinar, também precisam fazer sentido, senão eles ficam estranhos na frase. É como aquela primeira frase que nós lemos juntos. Nós vai ao cinema amanhã? Nós vai ao cinema ou nós iremos ao cinema amanhã? Então a forma correta é nós iremos. Mas, professor, como descobrir a forma correta de escrever um verbo no futuro? Bom, se a frase está no futuro, por que essa frase está no futuro? Veja a dica aqui, a palavra amanhã. Então, nós iremos ao cinema amanhã. A maioria dos verbos, quando estão no futuro e eles estão ligados ao pronome nós, então, se mais de uma pessoa e eu tiver nessa pessoa, ou seja, se nós fizermos alguma coisa juntos, então, se for no futuro, nós sempre vamos colocar no final do verbo o e o S. Veja o que está acontecendo aqui. Então, nós iremos ao cinema amanhã, nós aprenderemos língua portuguesa amanhã, nós cantaremos em um karaokê amanhã, nós choraremos porque o nosso time vai perder amanhã, por exemplo, tá? Então, sempre que o verbo estiver ligado com o nós e estiver no futuro, vai ser sempre com o e s. Professor, eu tenho que saber tudo isso, eu tenho que decorar tudo isso? Espera mais um pouquinho que nós vamos falar sobre isso no final da aula. Então, por que você está mostrando isso para a gente se a gente não precisa decorar? Eu estou mostrando para você para que você saiba que esta forma de concordar o verbo existe. Você vai continuar fazendo exercícios disso, você vai continuar aprendendo sobre isso ao longo de todo o Fundamental 2. Então, não se preocupe com isso. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre o que você deve se preocupar nesse momento. Combinado? Vamos ver outro exemplo? Olha só que frase estranha. As famílias assistiu ao vídeo da diretora. Assistiu é uma forma do verbo quando eu indico que ele assistiu e não eles. As famílias, elas podem ser transformadas no pronome elas. Então, quando tiver o pronome elas, quando tiver uma palavra que significa elas, no caso as famílias, o correto é as famílias assistiram ao vídeo da diretora. E sempre que um verbo tiver no passado, junto com algo que representa mais de uma pessoa que eu estou vendo, no caso as famílias, eles, elas, então as famílias foram ao cinema, assistiram ao vídeo, aprenderam matemática, cantaram no karaokê, choraram porque o seu time perdeu. Então, sempre que o verbo estiver no passado, estiver junto com algo que representa o eles ou elas, nós vamos usar no final do verbo o a e o m. Só que eu quero que você veja que o verbo ir, ele é um verbo que a gente chama de verbo irregular. Ele não tem um jeitinho certo. Porque aqui ele apareceu como iremos, como ir. E aqui ele já mudou para foram. Olha que diferença. Então, esse é um verbo que nós sempre temos que tomar cuidado quando formos escrever este verbo. Correto? Vamos ver o último exemplo? Olha só. Valentina compram bijuterias no centro da cidade? Veja que frase estranha. Valentina compram bijuterias no centro da cidade. Não está correta essa frase, né? Porque a Valentina, ela é ela. Então, quando o verbo estiver relacionado com ele ou ela no presente, o correto é Valentina compra bijuterias no centro da cidade. Isso vai valer para o joga, para o canta, para o chora. Valentina joga futebol com suas amigas, agora, no presente. Valentina canta sua banda preferida no chuveiro, agora, no presente. Valentina chora porque quebrou seu brinquedo, no presente. Então, sempre que tiver no presente, nós podemos adicionar o a
e nós vamos estar concordando corretamente o verbo com a pessoa que está fazendo. A pessoa, nesse caso, tem que ser o ele ou o ela. Só vai valer o a no final se for com o ele ou ela, se for com alguém que eu estou olhando, uma pessoa só. Mas perceba que o verbo ir, de novo, muda completamente. Olha só. Valentina vai ao cinema. Valentina vai à escola. Então, no caso do verbo ir, você não vai colocar o a no final. Ele vai mudar totalmente para o vai. Veja só, nós aprendemos nessa aula, então, que tem alguns verbos que basta mudar o final para transformar ele de acordo com quem é o substantivo, quem está fazendo a ação da minha frase. Já outros verbos, eles mudam completamente, como é o caso do verbo ir. Professor, quantas coisas complicadas nós vimos nessa aula. Eu preciso decorar tudo isso? Vamos falar sobre isso, então? Então, para terminar a aula, eu vou te dar uma dica final. Não, por enquanto você não precisa se preocupar com essas regras. Neste momento, você tem 3 coisas importantes para fazer agora no 5º ano. Você não pode ter vergonha de errar, porque é através do erro que nós aprendemos. Você tem que aprender que você precisa escrever e reescrever um texto muitas vezes. Então, escrever um texto é muito legal, mas reescrever o seu texto depois que o professor corrige é a melhor forma de você aprender. Ah, professor, eu coloquei vai em vez de ir. Então, é por isso que o professor vai corrigir o seu texto e nessa correção você vai aprender da melhor forma, porque você não vai precisar ficar decorando um assunto. Você vai aprender de acordo com o que o seu professor explicou. E aí, outra dica que eu tenho para te dar é que você leia muito e seja amigo do dicionário. Então, leia livros que você gosta. Quanto mais você lê, mais você vai observar as palavras, vai aprender o jeito correto de usá-las em cada ocasião, em cada situação. E não tenha medo de consultar o dicionário, seja amigo do dicionário, porque o dicionário vai te ajudar quando você tiver dúvidas sobre a forma correta de escrever uma palavra. Por exemplo, eu quero saber qual é o diminutivo de casa. Será que eu falo casinha ou eu posso falar casebre? Qual é a forma correta? No dicionário você vai descobrir sobre esse e muitos outros assuntos que podem te ajudar a escrever melhor. Combinado? Não fique preocupado, não se assuste com as palavrinhas que precisam concordar, que precisam combinar na frase. Não esqueça que nós estamos juntos. Qualquer dúvida é só me chamar. Nos vemos na próxima aula de língua portuguesa. Até lá!